Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus, mais uma vez juntos, pela glória, pela graça e misericórdia do Senhor. Quarta-feira, um dia que nós colocamos em nossa congregação para cultuarmos o nosso Deus, bendizer o nome daquele que tanto tem nos abençoado, tem cuidado de nós. E isso é motivo de alegria para nós estarmos na casa do Senhor, poder cultuar o nome dele, porque ele espera isso de nós, com certeza. Quero, como sempre, orar, pedir ao Senhor que nos direcione nessa noite, agradecer a ele também por essa chuva que cai. Tem chovido bastante hoje, né? Isso é bom, que molhe os nossos campos, enche os nossos mananciais, e a terra precisa, né? Nós precisamos de água, e Deus manda sempre na hora certinha. Glórias e louvores sejam sempre dados a Ele. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, de podermos estar aqui nesta noite, Deus, para juntos, como igreja do Senhor, cultuar o Teu santo nome, Pai. Obrigado, Deus, pelo privilégio que nós temos de termos, Pai, uma congregação, um local que nos reunimos, Deus, como irmãos, como crentes em Cristo Jesus, para bendizer o nome do Senhor, para louvar, glorificar aquele que merece toda a nossa adoração, que é o Senhor, Pai. Obrigado, Deus, pela vida dos irmãos que aqui se encontram presentes, cada família aqui representada, Deus. Nós glorificamos e exaltamos o nome do Senhor por essas vidas. E também, Deus, aqueles irmãos, amigos que estão em casa, cultuando também ao Senhor, juntamente conosco, através da página da nossa igreja, Deus. Louvamos e também glorificamos o nome do Senhor por essas vidas. E pedimos, Pai, visite cada um neste momento, Deus, levando a paz, o amor, levando a Tua sabedoria, Deus, para que nós, os seres humanos, possamos, Pai, sempre buscar a sabedoria vinda dos altos para tudo aquilo que nós precisamos fazer, Pai. Também os amigos que têm nos acompanhado, cultuado ao Senhor também, ouvido a palavra do Senhor. Que Deus, em nome de Jesus, também lá esteja o Senhor cuidando e abençoando cada um, Pai. Deus, nós queremos também, nesta oração inicial, já agradecer ao Senhor pelas chuvas que caem, Deus. Muito obrigado, Pai, que no momento certo o Senhor sempre manda as chuvas. Nós precisamos delas, Pai, para os nossos campos, para os nossos mananciais, para nós, Deus, a nossa sobrevivência. Glorificado seja o nome do Senhor, Deus. Muito obrigado, Pai. E perdoa, Deus, às vezes alguém esteja blasfemando neste momento, reclamando da chuva. Quando está sol, reclamamos do sol. Que o Senhor, Deus, tenha misericórdia de nós, Pai. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor que tome a direção deste culto, Deus, um culto que nós iremos orar, clamar ao Senhor e também ouvir a Tua bendita palavra. Essa semana, Deus, estamos dando continuidade à semana de oração. Pela graça do Senhor, nós já tivemos aqui na segunda, oramos, clamamos ao Senhor, Deus, pela vida, por Jesus, para que os povos encontrem verdadeiramente Jesus Cristo, Pai. Ontem estivemos também orando ao Senhor pelo nosso país, pelos nossos governantes, pelos nossos municípios, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E permitindo o Senhor, Deus, nós estaremos dando continuidade hoje, orando pelas igrejas, mais uma vez pelas famílias, e amanhã e na sexta-feira também, assim o Senhor permitir, estaremos juntos para a glória do Teu santo nome, Pai. Que tudo, Deus, tudo que venhamos a fazer aqui esta noite, seja pelo Teu Santo Espírito, nos iluminando, nos fazendo entender, Pai, e glórias sejam dadas ao Senhor, Deus. Muito obrigado, Pai. Como temos que agradecer ao Senhor por tão e grandiosas bênçãos que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Louvado seja o Teu nome, nós assim oramos, Pai. No nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém e amém.
Amém, meus irmãos? Vamos cantar um hino do nosso cantor cristão. O hino 385. Vamos exaltar o nome desse Deus maravilhoso que tem tanto nos abençoado, tem cuidado de nós, tem nos dado tantas maravilhas, e nós precisamos cada vez mais de lembrar de exaltarmos o nome desse Deus maravilhoso, esse Deus bendito que tem cuidado de nós. Hino 385 do nosso cantor cristão. Amém? Amém. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó exaltai. Cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Deus, o nosso eterno Pai, Santo, Santo, deu-nos bênção por Jesus, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó exaltai. Cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor, hoje, tributemos todos nós, hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó exaltai. Cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz, cantem glória. Hoje nós também louvor, vimos dar-te que te apraz, pois nos deste Salvador, muitas bênçãos. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó exaltai. Cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém, irmãos? Exaltado seja o nome do nosso Senhor. Devemos sempre dar louvor ao nosso Deus, louvor, honras e glórias, porque Ele é maravilhoso. Quero também cantar junto com os irmãos o número 46, irmãos, que fala também um hino muito importante para nós sempre lembrarmos. Jesus me transformou, e por Ele me transformar, eu sou uma nova vida, uma nova pessoa, e isso é maravilhoso para nós. Número 46, Jesus me transformou. Amém? Achou aí, irmã Maria? Achou aí, irmão Vicente? 46. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu
Vamos fazer um momento de oração neste momento, irmãos. Neste momento. Vamos clamar a Deus nesse momento por nós, igreja, irmãos. Temos orado aqui nessa semana. Segunda nós oramos, ontem. Vamos orar hoje novamente por nós, para que Deus, em nome de Jesus, continue nos abençoando, nos ajudando nas nossas limitações, nas nossas dificuldades, para que nós possamos cada vez mais seguir aquilo que Jesus tem para nós, aquilo que Jesus tem para a nossa vida, e que nada no mundo venha nos tirar da presença do Senhor. Vou pedir a Fernanda que ore então por nós, igreja, neste momento, colocando diante do Senhor, não só nós, a nossa congregação, a nossa igreja de Volta Redonda, mas também as demais igrejas de Jesus espalhadas por este país e mundo. Santíssimo Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor o privilégio de aqui estar. O Senhor continue, ó Deus, nos auxiliando, nos ajudando, Deus, nós possamos a cada dia firmar mais em Cristo Jesus, Amém. na certeza, Deus, que o Senhor tem cuidado de nós. Amém. Por isso, ó Pai, nós colocamos diante de Ti esta igreja, sabedores nós que somos, ó Pai, que o Senhor em todo tempo tem se manifestado o Teu poder, a Tua graça, a Tua grandeza sobre nossas vidas, que cada dia mais nós possamos contemplar e reconhecer que só o Senhor é Deus, Pai, que em todo tempo o Senhor venha nos avivar, Deus, e que nós venhamos nos firmar cada dia mais na Tua graça, no Teu favor e na Tua benignidade, ó Pai. Amém. Que nós venhamos ser fortalecidos, ó Deus, em nossas dificuldades, em nossos anseios, sabedores, Pai, que o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado, Pai. Amém. Por isso, Deus, nós temos motivos todos de render graças, glórias, honras somente a Ti, ó Pai. Verdade. O quanto o Senhor tem nos abençoado, o quanto o Senhor tem nos dado, o quanto o Senhor tem suprido, Pai, todas as nossas necessidades. Obrigado. Que o Senhor venha, ó Pai, estar nos perdoando as vezes que nós negligenciamos o Senhor, Pai, às vezes que nós deixamos, ó Deus, de estarmos aqui, às vezes de elevarmos orações ao Senhor de agradecimento, mas como Tu és o Pai misericordioso, ó Pai, o Senhor está apto a nos perdoar a todo instante. Amém. Que o Senhor venha estar vivificando a Tua igreja, a cada um de nós que somos a igreja do Senhor, ó Pai, e que nós venhamos a todo instante estarmos debaixo da Tua graça. Amém. Colocamos todas as igrejas, Pai, a Igreja Batista, Monte Mulher e Volta Redonda, Sim. que hoje está iniciando o culto das quartas-feiras, Pai. Louvado e exaltado seja o Teu nome por aquela igreja. O Senhor abençoe o pastor Celso, a tia Nilda que está lá à frente, aos irmãos que lá estão, Pai, as pessoas que neste momento também estão lá dentro. O Senhor possa, Deus, falar grandemente esses corações. Amém. A todas as igrejas, Pai, da face da terra, que prezam e pregam a palavra do Senhor, que seguem a doutrina, que é a Bíblia Sagrada, Pai, que o Senhor da mesma forma possa estar vivificando-os cada dia mais, porque sabedores que são que a Tua palavra, Pai, ela é viva e ela é eficaz, Senhor. Então, que o Senhor, Pai, cumpra o Teu querer, a Tua vontade em nossas vidas e que nós possamos cada dia mais estarmos sensíveis, Senhor, à Tua voz em obedecer e seguir, ó Pai, os propósitos e os princípios que o Senhor tem para cada um de nós. Amém. Não permita, Deus, que venhamos ouvir vozes contrárias, não permita que venhamos dar, ó Pai, crédito, Deus, ao desânimo, mas que nós venhamos olhar para os céus e saber que é o Senhor que nos conduz, a alegria vem de Ti, ó Pai, e que nós venhamos a perseverar, porque a Tua palavra também nos garante que aquele que perseverar até o final, o Senhor dará a coroa da vida. Amém. Então, ó Deus, nós suplicamos ao Senhor, ajuda-nos, ó Pai, vivifica-nos cada dia mais debaixo da Tua graça, do Teu amor e do Teu favor. É o que oramos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ainda mais um momento de oração pelas famílias. Vamos continuar orando também pelas famílias, né? Vamos orar pelas nossas famílias, pelas famílias da nossa igreja, pelas famílias espalhadas por este município, estado, pelo nosso país. Eu vou pedir ao irmão Ailton, irmão, que ore pelas famílias. Vamos colocar diante do Senhor as nossas famílias mais uma vez, para que Deus possa continuar nos abençoando, no nome de Jesus.
Deus e soberano Pai, queremos te agradecer, ó Deus, por mais essa oportunidade, Senhor. Obrigado, Deus. E podemos, ó Deus, juntamente com os irmãos e irmãs, estarmos, ó Deus, glorificando, cultuando o teu santo nome nesta noite, Pai. Amém. Deus querido, nós sabemos, ó Deus, que pela tua palavra, Senhor, a família, ó Deus, é indissolúvel, Pai. A família é projeto do Senhor, ó Pai, e continua, Senhor, sendo teu sonho, ó Deus, de que as famílias sejam unidas e abençoadas por ti, ó Pai. Amém. Ó Deus querido, é do teu agrado que as famílias vivam, Senhor, em união, ó Pai. É do teu agrado, Senhor, que as famílias vivam, Senhor, em harmonia, vivam em paz, ó Deus, e tenha prosperidade de vida, Senhor. Não apenas prosperidade material, mas a prosperidade no amor, no sentimento, no respeito e, primeiramente, ó Deus, na fé em Cristo Jesus, ó Pai. Amém. Por isso, ó Deus querido, nós queremos te pedir, ó Deus, nesta noite, que as famílias, ó Deus, tenham a bênção do Senhor, ó Pai. A bênção de tal forma, ó Deus, que eles possam entender que ser uma família, ó Deus, é um privilégio para aqueles que estão conseguindo, ó Deus, nesse momento tão difícil, nesses momentos tão nebulosos, ó Deus, que nós vivemos, continuarmos vivendo, Senhor, em famílias, unidos, principalmente na família cristã, ó Pai. Amém. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, venha abençoar cada família desta congregação, ó Pai. Deus, em misericórdia, que cada família desta congregação, ó Pai, possa receber da tua proteção, da tua unção, ó Deus, da tua vigilância, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, que eles possam continuar, ó Deus, firmes na fé, ó Deus, convictos, ó Pai, de que este momento vai passar, porque o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai. Amém. Abençoa, Senhor, as famílias desta cidade, Pai. Aquelas que são cristãs e aquelas que ainda não são, ó Deus. Por isso, unge, ó Deus, a tua família, a família da tua igreja, Pai, para que elas possam anunciar a outras famílias, ó Deus, e fazer a vontade do Senhor, viver na presença do Senhor, é o melhor caminho para uma família permanecer unida, permanecer abençoada, permanecer, ó Deus, de fé em fé, ó Deus. Amém. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Pai, que a família, ó Deus, continue, ó Deus, sendo projeto do Senhor. Que a família continue esperando no Senhor, ó Pai, porque só de Ti, ó Pai, é que nós podemos esperar bênçãos para que vivamos em paz e vivamos uma vida em família, Pai. Glória. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, abençoe os filhos, ó Deus, que eles possam, ó Deus, continuar tendo temor aos seus pais, tendo harmonia com os seus irmãos, ó Deus. Abençoe também os pais, ó Deus, para que eles continuem tendo a mesma responsabilidade de antes, ó Pai, como promotor da família, como pessoas que possam realmente dar segurança à família, Deus, dar proteção à família, dar manutenção à família, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Mas isso só pode acontecer, ó Pai, quando nós conhecemos a Tua palavra, quando nós buscamos em Ti, ó Deus, todos os recursos para que a nossa família vá bem, ó Deus. Amém. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Nós vamos continuar nessa semana, Deus, apresentando para Ti, ó Deus, as famílias. Amém. Buscando, Deus, para que elas possam ser abençoadas pelo Senhor, ó Pai. Em nome santo do Senhor Jesus, ó Pai, que no nosso país, que no nosso município, ó Deus, o índice de divórcio possa ser bem menor, ó Pai, porque nós estamos clamando pelo Pai. Amém. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, é a oração que nós te fazemos hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, continue abençoando as nossas famílias. Ainda no momento de oração, meus irmãos, eu quero colocar diante dos irmãos pedido, agradecimento que os irmãos queiram fazer para nós orarmos, intercedermos a Deus pelos pedidos dos irmãos, pelos nossos pedidos. Vou começar com o irmão Vicente aqui. Vou pedir oração por Deus, que estava na frente, foi para liberar as coisas. Se tivesse que pegar o nariz, porque está escondido. Eu vou pedir oração para ele, para a minha família, para os irmãos do Espírito. Amém. É o Wilson que você falou? Wilson. E a irmã do senhor, Ana, está melhor? Boa, graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Irmã Maria. Pedir pela família, para eles
pessoas conhecem Jesus Cristo, né? Verdade. Irmã Tânia. Eu quero agradecer a Deus por nós estarmos aqui, pelos irmãos que olharam a chuva, veio a voz do Senhor, que sempre é importante. E pedir pela minha família, né? E também pelo Júnior, que ele trabalha com a congregação. Não está sendo nada fácil para ele, para a família. Deus possa estar tocando no coração dele, ajudando que ele sai dessa. Ele mora na vila, irmão? Não, ele mora aqui no centro. Aqui no centro mesmo. E também, né, pelos idosos, pelos enfermos, por uma senhora idosa que é minha vizinha lá, que é lá de Juiz de Fora, que tem um problema no cérebro, tem que operar, mas acho que ela não tem condição, porque ela tem 96 anos. Então, Deus teve um controle da situação na vida dela, né? Seja feita a vontade dele. Verdade. Irmão Cristian. Eu quero fazer um pedido de oração pela minha prima, Rosilene, que mora no Rio, que Deus venha tocar no coração dela para ela se converter ao Senhor. Porque a irmã dela me falou que ela quer servir ao candomblé. Aí eu quero que Deus possa tocar dela e despertar antes que ela faça qualquer coisa de errado. Amém. E pedir para essa irmã dela que está falando para ela todo dia, que Deus ainda dá sabedoria para ela também. Amém. Esse é o meu pedido. Ela mora no Rio, irmão? No Rio. Qual é o nome dela? Rosilene. Rosilene. Isso, Orar para que Deus abra o coração dela e mesmo, porque ela não vai para esses lados com certeza. que a gente sabe que não é bíblico, não é da Bíblia, não é da palavra do Senhor, né, irmãos? E irmão, Quero pedir para um tal de Cláudio, que está internando CPI na escola, que teve um AVC, 41 anos, na parte de trabalhador, muito jovem, enfrentando essa enfermidade lá no CPI da Santa Casa da escola. Eu estive com o pai dele, com a irmã dele, que está bem mal, assim. Que Deus possa ter misericórdia dele, né? verdade. Pedir pelo consolo da família da Cristina, né? Deus possa também dar consolo a eles. Por todas as famílias enlutadas, né? No dia de hoje. Vou pedir pelo seu Eduardo, que ainda está no CTI. Pela Samira também, que está na Unimed lá. Pelas pessoas que estão nos hospitais, né? Esperando atendimento, ou até mesmo um simples remédio. Que Deus possa estar concedendo. Pelas pessoas também que estão tristes, depressivas, sem perspectiva nenhuma. À beira aí de fazer qualquer outra coisa, que o Espírito Santo de Deus possa tocá-los, elas possam saber que Deus está cuidando, né? Apesar de, às vezes, nossos olhos humanos não enxergar, mas que nós tenhamos olhos espirituais, saber que Deus está no controle de tudo, e vai dar certo, tudo vai dar certo. Amém. E você, Letícia? Todas as famílias? Sim? Nosso culto doméstico em casa, ela fala. Peço para todas as famílias. Todo dia ela fala isso, graças a Deus, né? Temos que orar pelas famílias mesmo. Você, meu irmão, meu amigo, está aí na sua casa, coloque aí diante do Senhor. Se você tem um pedido, se você tem um agradecimento a ser feito ao Senhor, fale com Ele neste momento, coloque-se próximo diante da grandeza do Senhor. Nós estaremos orando aqui, você aí na sua casa, clame também a este Deus maravilhoso, que Ele tem poder para resolver todas as coisas. É Ele que é o nosso Criador, Ele é o Criador de todas as coisas, e tudo é possível para aquele que crê. Então continue crendo na palavra do Senhor, e que Ele continue cuidando de cada um de vocês, de nós, e que o povo venha conhecer verdadeiramente Jesus Cristo. Ó Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, novamente estamos aqui, Pai, nos prostrando diante da grandeza do Senhor, clamando, Deus, em oração, por todos os pedidos que aqui foram externados, Deus. Pai, o Senhor sabe de todas as coisas, Deus, mas o Senhor quer sempre ouvir as nossas vozes. Por isso nós sempre separamos este momento de intercessão, Pai, na nossa igreja, e clamando ao Senhor, Deus, que é o único que pode sarar as feridas, pode curar as enfermidades, é o único que realmente pode levar o consolo para as famílias enlutadas, Deus.
É o Senhor que pode suprir as necessidades básicas de nós, seres humanos, Pai. É o Senhor que é o dono da vida, Senhor. Por isso nós confiamos todos esses pedidos diante do Senhor, aqueles pedidos que ficaram também nos nossos corações, na nossa mente. Deus, os nossos irmãos e amigos que estão em casa, que também colocaram diante do Senhor os seus pedidos, Deus. Pai, em nome de Jesus, peço ao Senhor, Pai, pedimos ao Senhor que ouça-nos, Pai, e atenda-nos, Pai, conforme a Tua vontade. Ajude-nos, Deus, a saber, a esperar no Senhor. Muitas vezes nós somos ansiosos, queremos as respostas rápidas, Deus, e nós sabemos que o tempo do Senhor não é o nosso tempo, e também sabemos, Pai, que o Senhor sempre tem o melhor para nós, Deus. Pai, eu peço ao Senhor por todas as pessoas que estão passando por dificuldade neste momento, seja ela financeira, seja ela emocional, seja ela saúde física, Deus, de relacionamento, seja, Deus, problema no lar, na sua casa. Enfim, Deus, nós colocamos todas essas pessoas diante do Senhor e pedimos, Pai, que em nome de Jesus o Senhor visite cada lar neste momento, Deus, levando a Tua paz, o Teu amor, a Tua graça e as Tuas misericórdias, Deus. E também, Pai, a salvação, que as pessoas possam conhecer verdadeiramente Jesus Cristo, que possam entregar as suas vidas a Jesus, Pai, porque não há caminho, Deus, melhor do que Jesus Cristo, Deus. Muitas pessoas estão entrando em caminhos errados, Deus. Muitas pessoas têm ido a lugares, Deus, que não condiz com a verdade do Senhor. Tem muitas pessoas pegando atalhos, Pai, que acaba levando ao caminho de morte, como diz a palavra do Senhor, que muitos caminhos que parecem bons, mas no final dele são caminhos de morte, Deus. Pai, eu clamo ao Senhor mais uma vez também, Deus, pela fim dessa pandemia, Deus, tenha misericórdia de nós, Pai. Que esse boato de segunda onda seja realmente boato, Deus, que não venha atingir o nosso estado, o nosso país, o nosso município, Deus, o mundo, Pai. Ajude para que fiquemos livres dessa situação. Como nós temos visto, nós temos ouvido, Deus, esses boatos, mas a última palavra sempre é do Senhor, Deus. Por isso nós confiamos totalmente no Senhor, porque o Senhor está no controle absoluto de tudo. E pedimos, Deus, a Tua palavra pede, fala que nós devemos pedir, mas nós sabemos também, Pai, que no momento certo, no momento do Senhor, isso tudo irá acabar para a glória do Teu nome, Deus. E que nós, Deus, possamos sair, permitindo o Senhor dessa situação, fortalecidos na Tua palavra, Deus. Fortalecendo ainda mais a nossa fé em Cristo Jesus, entendendo, Deus, a nossa pequenez diante da grandeza do Senhor, Deus, e que nós precisamos, Pai, do Senhor em todos os momentos, Pai. Deus, eu quero agora também pedir ao Senhor por essa prima do irmão Christian, Deus. Não permita que ela venha buscar caminhos que não seja a palavra do Senhor, Deus. Faça com que ela tenha um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, Pai. Que essa moça que está ajudando ela lá, falando de Jesus, seja, Deus, usada pelo Teu Santo Espírito, levando a Tua verdade e ela venha se converter dos seus maus caminhos, Pai. E também, Deus, que nós, igreja aqui em Lima Duarte, possamos também, cada vez mais, Deus, continuar falando da palavra do Senhor, continuar proclamando que Jesus é o único Senhor e Salvador, é o único caminho, Deus, e que vidas, Pai, muitas vidas venham ao conhecimento da Tua verdade através deste trabalho, Deus. Peço ao Senhor que visite também cada membro, cada irmão dessa igreja neste momento, Deus, aonde eles estiverem, Pai. Alguns estão viajando, outros estão ainda com problema de saúde, Pai. Outros talvez com receio ainda deste vírus, Deus. Enfim, cada um de nós temos as nossas limitações, as nossas dificuldades e carecemos da graça e misericórdia do Senhor, Deus. Por isso eu lhe peço por cada irmão desta congregação, Deus. E também, Pai, já lhe agradeço também mais uma vez pelos recursos que têm chegado à Tua casa. Muito obrigado, Deus, pela vida da irmã Tânia, dos irmãos que trabalham na tesouraria da igreja, Deus. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Que o Senhor sempre nos dê a sabedoria para administrar os recursos que têm chegado à Tua casa, Deus.
e que seja única e exclusivamente, Deus, para o teu reino, para o crescimento da tua igreja aqui nessa cidade, Deus, para a divulgação da tua verdade, Pai, e para a glória do seu santo nome, Deus. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Peço ainda, Deus, pelos hospitais, pelos abrigos, pelas pessoas em situação de rua, presidiários. Peço ao Senhor pelos nossos governantes. Peço ao Senhor pelas eleições do próximo dia 15, Deus, que seja feita a vontade do Senhor, que aqueles que forem eleitos, Pai, sejam usados pelo Senhor para melhor administrar os nossos municípios, que não haja briga, não haja contendas, Pai, nem antes, nem durante, nem depois das eleições, Deus, e que o nosso país, Pai, venha sair dessa crise econômica que se encontra também, Pai, gerando mais empregos, que as pessoas que tiveram que fechar as suas portas, os microempresários, Deus, possam se reerguer, as indústrias que tiveram que reduzir os seus quadros, Deus, que possam estar recontratando, Deus, e que a economia volte a girar, gerando, Deus, empregos para as pessoas, e assim, Deus, as pessoas possam levar os seus alimentos de forma honesta, de forma digna para a sua casa, Pai. Louvado seja o nome do Senhor, Deus. Agora nós vamos estudar a bendita palavra do Senhor, Deus. Como o Senhor conhece bem as nossas limitações, nós pedimos, Deus, que o teu Santo Espírito fale-nos através da minha voz, Pai, que eu seja apenas um instrumento nas tuas mãos e que esse estudo venha fazer, Pai, diferença em nossas vidas, que venha nos fazer crescer no conhecimento da tua palavra, Deus, e principalmente, Deus, colocar em prática os teus ensinamentos no nosso viver, no nosso caminhar, no nosso pensar, em todo lugar que estivermos, Deus, sejamos instrumentos nas mãos do Senhor, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos, graças, Deus, por tudo. Amém e amém. Vamos então, meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir 1 Tessalonicenses, é onde Deus vai nos falar essa noite. 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 1. 1 Tessalonicenses, a partir do capítulo 1. Aliás, capítulo 1, a partir do versículo 1. Amém, meus irmãos? 1 Tessalonicenses, lá no Novo Testamento, no livro Romanos. Depois de Romanos, Efésios, Gálatas, Filipenses, aí a gente chega lá. Achamos? Diz assim a palavra do Senhor. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia.
porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como os ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar nos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Amém, irmãos? Texto maravilhoso esse de Paulo, né, irmãos? Essa carta de Paulo aos Tessalonicenses, ela é maravilhosa para nós estudarmos cada versículo desse, olharmos aquilo que Paulo tem orientou aquela igreja, os irmãos daquela época, e grandes ensinamentos tem para nós. E esse capítulo 1 de Tessalonicenses, irmãos, nós observamos que Paulo fala com aqueles irmãos lá, uma coisa que eu vejo que todas as igrejas deveriam ouvir o que Paulo falou para aqueles irmãos. Quão bom seria se todas as igrejas ouvissem o que Paulo falou daquela igreja, daqueles amados irmãos, da fé que eles tinham em Jesus, da forma que eles viviam, da forma que eles andavam, da forma que eles praticavam a palavra do Senhor. Quão bom seria se as igrejas de Jesus fossem assim. Então nós vamos estudar um pouquinho essa noite, meus irmãos, pela graça e misericórdia do Senhor, a partir do versículo 5. Eu li o versículo de 1 a 4, que é uma introdução, né, onde Paulo fala lá a famosa saudação dele, graça e paz da parte do nosso Deus e do Pai do Senhor Jesus Cristo. Aí ele fala também que sempre dá graças a Deus por aquelas pessoas. Ele fala que sempre lembra da obra, da fé, do trabalho, do amor, da paciência, da esperança em nosso Senhor diante do nosso Deus. Então ele estava elogiando o modo de agir daquelas pessoas. E quando nós chegamos, irmãos, logo no versículo 5, uma coisa que chama muita atenção nossa, eu creio que chama dos irmãos também, os irmãos que estão em casa, amigos, olha o que Paulo fala, que maravilha, irmãos, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. Duas coisas importantíssimas, irmãos, que nós tiramos desse versículo aqui. Primeiro, é que o Paulo fala aqui que o Evangelho chegou a eles em poder do Espírito Santo e teve um efeito poderoso na vida daquelas pessoas. Então nós precisamos, irmão, tiramos como ensinamento desse versículo que nós somos totalmente dependentes da ação do Espírito Santo de Deus. Quando ele fala que, porque o nosso evangelho não foi somente palavra, mas também poder. Nós precisamos lembrar disso, irmãos, que às vezes nós ouvimos algumas coisas acontecerem, que as pessoas se exaltam, mas o fulano de tal se converteu porque eu fiz isso, o outro fez aquilo porque por causa... Quem somos nós, irmão? Nós somos meros instrumentos de levar a palavra para as pessoas, mas quem convence o pecador é o Espírito Santo de Deus. Então a gente tem que sempre lembrar que o poder é de Deus, a glória é de Deus, o louvor é de Deus, e que nós dependemos da ação do Espírito Santo de Deus. Nós podemos ir pregar para todas as pessoas, falar, mostrar a Bíblia, ensinar, etc, etc. Mas se nós não tivermos a ação do Espírito Santo de Deus para abrir o caminho para aquelas pessoas, nada acontece, irmãos. Por isso que sempre que nós vamos evangelizar, sempre que nós vamos falar de Jesus para outras pessoas, precisamos orar antes, precisamos clamar ao Senhor, que o Santo Espírito dele nos ajude, não só a falar, mas principalmente a trabalhar.
na vida daquela pessoa. Porque não há, meus irmãos, neste mundo a pessoa que possa ter todo esse poder de persuasão para converter uma pessoa. A pessoa pode até passar a ser da igreja, virar membro da igreja, batizar e ser, etc, etc. Mas se ela não tiver o agir do Espírito Santo de Deus na vida dela, não tem. Porque o poder é dele. Por isso que a Bíblia fala bem clara, né? É o Espírito Santo que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Então nós precisamos colocar diante do Senhor. Agora interessante que Paulo fala aqui também, irmãos, que ele fala assim, ó, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras. Porque também nós não devemos só deixar que Deus faça as coisas. Ele quer nos usar. Nós precisamos ir proclamar a palavra para a pessoa, falar da verdade para as pessoas. E o Espírito Santo vai convencer aquela pessoa, se assim for da vontade do Senhor. Então temos aí a nossa responsabilidade, a nossa ação, quando Paulo fala isso. E quando ela é pregada, meus irmãos, a palavra ela é pregada de forma correta, quando nós nos colocamos diante da grandeza do Senhor, o Espírito Santo ratifica aquilo que nós estamos falando. Então isso é muito importante para nós, igreja, quando nós vamos falar do Senhor, sempre lembrar que o poder é do Espírito Santo de Deus. Se nós falamos de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com aquilo que o Senhor tem na palavra dele, o Espírito Santo vai trabalhar com certeza. Por isso que nós não podemos, entre aspas, meus irmãos, enganar as pessoas. Vem para Jesus, vem para a igreja, que você vai ter todos os seus problemas resolvidos, você não vai ter mais doenças, você vai ter fortuna. Não podemos fazer isso, não está escrito isso na palavra do Senhor. Nós precisamos falar que a pessoa precisa de Jesus para se converter dos seus maus caminhos. Essa é a verdadeira mensagem. E aí o Espírito Santo vai lá e ratifica, meus irmãos, e ele vai trabalhar na vida daquela pessoa. Mas há um conjunto, nós e o Espírito Santo de Deus, para podermos trabalhar junto no levar do Evangelho. E a outra coisa que esse versículo 5 nos chama a atenção também, irmãos, é quando ele fala: como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Então Paulo também estava falando para aquele povo, meus irmãos, que o procedimento deles em relação àquele povo, o testemunho que eles deram para aquele povo. Então os Tessalonicenses, eles puderam constatar que tanto Paulo, Silvano, Timóteo, eles estavam pregando a verdade de Deus. Eles estavam falando da verdade de Deus porque eles viviam aquilo que eles pregavam. Eles viviam aquilo que eles ensinavam. E isso é muito importante. Porque não adianta a gente ir lá pregar, falar e a nossa vida ser totalmente diferente. Aquela frase que o mundo usa aí é: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Para nós cristãos não podemos usar isso. Faça o que eu falo, mas faça o que eu faço também. Então é onde entra o testemunho cristão, onde entra o testemunho nosso diante das pessoas. Quando nós vamos falar de Jesus para as pessoas, elas poderão falar igual falou para Paulo, e Silas e Silvano, que eles estavam falando, vivendo aquilo que falavam. E eu creio que falta muito isso hoje, meus irmãos, para nós, igreja, como uma forma geral, a viver aquilo que prega, a viver aquilo que às vezes nós dizemos que cremos. Porque muitas vezes nós falamos que cremos, mas vivemos diferente, porque na realidade lá no fundinho mesmo a gente não crê nada, a gente está só falando aqui da boca para fora, e aí o Espírito Santo de Deus não vai estar nisso. Então esse versículo 5, ele ensina para nós essas duas coisas, irmãos. Primeiro, que o poder é do Espírito Santo de Deus. A honra, a glória, o louvor sempre tem que ser dado a Deus. E que nós somos dependentes da ação dele. Se um dia nós nos convertemos ao Senhor Jesus,
foi porque o Espírito Santo de Deus nos convenceu dos nossos pecados. Mas temos sempre a nossa participação, porque levar a palavra somos nós. Deus escolheu nós, meros pecadores, falhos, para trabalhar na obra dele. E o versículo 6, irmãos, fala aí para nós também: e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Então a mensagem de salvação recebida por aquelas pessoas, meus irmãos, com grande alegria, com gozo do Espírito Santo, não foi no momento que eles estavam todos alegres, todos felizes, todos bem financeiramente. Não, Paulo está falando aqui que eles foram imitadores deles e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação. Eles estavam passando por tribulação. E se vocês quiserem confirmar, uma página na frente, em 1 Tessalonicenses capítulo 3, olha o que diz o versículo de 2 a 4. Capítulo 3, de 2 a 4. Logo aí na página seguinte. E enviamos Timóteo, o nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Pois estando ainda convosco, vos predizíamos que havia de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Então aqui Paulo estava falando para ele: vou mandar Timóteo, porque eu já conheço, sei que vocês estão passando por tribulações. E lá no versículo 5 do capítulo 1, no versículo 6, ele fala: vocês foram nossos imitadores do Senhor, mesmo recebendo a palavra num momento difícil. O que nós aprendemos com isso, meus irmãos? O aprendizado para nós, que todos teremos a experiência da tribulação na nossa caminhada cristã. E que não é somente nos momentos bons que nós devemos falar de Jesus para as pessoas, principalmente naqueles momentos mais difíceis. Não, a pessoa está muito atribulada, está com problema já com isso, eu ainda vou lá falar de briga para ela, não vai ser bom não. Precisamos falar do Senhor, irmãos. Às vezes Deus nos dá essa oportunidade, né, irmão? O irmão aí tem experiência de presídio, de hospital, e às vezes as pessoas estão lá no momento difícil da vida deles, e é a hora que talvez o coração está mais aberto para a palavra de Deus. Então, mesmo nas tribulações, irmãos, vamos falar de Jesus, vamos testemunhar de Jesus, mesmo que nós estivermos passando por tribulações, passando por dificuldades, seja ela qual for, vamos continuar testemunhando do Senhor. E aí eu quero uma experiência que eu tive, irmãos, muitas vezes até, quando nós fazíamos os nossos cultos nos lares lá em Volta Redonda, às vezes na hora do momento de intercessão, os irmãos começavam a falar um monte de: eu quero pedir oração porque eu estou acontecendo isso, acontecendo aquilo, e às vezes nós estávamos fazendo o culto na casa de não crente. Por que o não crente pode olhar e falar: mas eu não quero saber desse igreja não, os irmãos estão tudo, cada um mais problema do que o outro, eu vou querer isso não, mano. Então não que seja errado pedir, mas devemos ver o momento certo, né? Talvez nós estamos evangelizando a pessoa, em vez de nós falarmos, não que nós vamos mentir, jamais, vamos falar da verdade do Senhor. Mas às vezes nós, na hora de nós pregarmos para as pessoas, nós começamos a falar de nós e falar: não, mas eu, mesmo depois do Evangelho, que eu virei cristão, eu passei por dificuldade, eu passo por dificuldade financeira, isso, mais aquilo. Então a gente tem que ter essa sensibilidade, né? Porque senão as pessoas não gostam muito de querer ouvir. E se a gente vai lá e começa a jogar um monte de problemas nossos para as pessoas vão correr de nós. É só um exemplo, irmãos. É lógico que a gente não faz isso. Os irmãos lá faziam, mas depois também não fizeram mais, até porque foi dada uma palavra lá sobre isso.
Mas o que chama a atenção nossa aqui nesse versículo é justamente isso, irmãos, para que mesmo nos momentos de tribulação, nós precisamos testemunhar de Jesus, testemunhar da palavra do Senhor, como Paulo falou, vocês são imitadores nossos e do Senhor Jesus, porque não adianta também nós imitarmos homens que está contrário àquilo que Jesus fala. Nós estamos ensinando errado para as pessoas. Então aqui Paulo falou, vocês são imitadores nossos, mesmo nas tribulações, mas e do Senhor Jesus também. Então uma coisa que nós precisamos aprender, irmão, nós todos, igreja, né, nós, igreja como um todo, porque mesmo nos momentos difíceis, irmão, mesmo nos momentos de dificuldade, quer ver uma coisa interessante que a gente às vezes perde a oportunidade, às vezes nós estamos num hospital, talvez numa sala de espera lá para ser atendido, e senta pessoas perto de nós. Quem sabe Deus está nos dando aquela oportunidade da gente ter passado mal naquele dia, para justamente botar aquela pessoa também ali naquele lado, ali do nosso lado, quem sabe seja a última oportunidade daquela pessoa ouvir falar de Jesus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, irmãos. Então a gente tem que tentar buscar. Eu sei que é difícil. Por exemplo, se a gente estiver sentindo dor lá, doido para ser atendido logo, aí tem, né, como que a gente vai falar? Mas quem sabe é uma coisinha mais tranquila, que dá para você testemunhar de Jesus, falar de Jesus, talvez ali naquele hospital ali, talvez lá em Barra Mansa acontecia muito isso, irmãos, quando lá a gente via lá no pronto-socorro, chegava pessoas que descobriam que tinha perdido ali um ente querido naquele momento, talvez por um acidente, que ali que dependendo da hora que dava a notícia para o familiar. Então quem sabe a gente está ali naquele momento, seria justamente para tentar levar uma palavra para aquela pessoa, uma palavra de conforto, uma palavra do Senhor para aquela pessoa. Então eu aprendo aqui, meus irmãos, que mesmo nesses momentos difíceis, nós devemos sempre testemunhar de Cristo, testemunhar da palavra do Senhor e tentar não fazer o contrário, né? Jogar no colo das pessoas todos os nossos problemas, que aí a pessoa não vai com certeza querer o Senhor que nós servimos. E olha o versículo 7, irmãos, como Paulo falou daquele povo lá, que eu até no início, na nossa introdução, nós falamos quão bom seria se todas as igrejas agissem dessa forma. Paulo fala, né, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. A palavra aqui, modelo, irmãos, quando algumas versões falam de maneira que foste exemplo, de maneira que fosse modelo para todos os fiéis, se nós buscarmos lá no original, significa essa palavra uma marca visível, uma cópia, uma imagem, um padrão de vida. Então Paulo estava falando para eles, vocês são padrão de um crente verdadeiro que chegou já até na Macedônia e Acaia. E quando nós falamos aqui Macedônia e Acaia, meu irmão, no século I mais ou menos, o território abrangido pela Grécia era dividido nesses dois grandes distritos, Acaia ao sul e Macedônia ao norte. A gente vê que um totalmente longe do outro. E mesmo assim Paulo estava elogiando que a fé deles, a forma deles agirem, estava chegando nesses lugares mais distantes. Então que bom que se as igrejas hoje fossem assim também, né? Testemunhassem verdadeiramente de Cristo e que levassem assim, para todos os lugares, não só no nosso caso, por exemplo, aqui em Lima Duarte, mas para Olaria, para Bom Jardim e outras cidades aqui perto, as pessoas falarem que aqueles crentes lá realmente são fiéis ao Senhor, cumprem a palavra de Deus, vivem aquilo que pregam. Então é um ensinamento que Paulo está dando para nós aqui, meus irmãos, de maneira que fostes exemplo, modelo, um modo de agir, um padrão, uma imagem de um verdadeiro cristão. E isso agrada muito o coração de Deus. O
Porque nós não podemos ser cristãos somente aqui dentro da igreja. Nós precisamos viver uma vida como cristão em qualquer lugar. Para que as pessoas olhem Cristo através de nós, queiram servir ao Deus que nós servimos. Queiram esse Deus que nós servimos. Então, mesmo essa distância considerável entre Macedônia e Acaia, irmãos, uma do norte, a outra do sul, assim, bem longe, eles influenciaram aquelas pessoas positivamente. E Paulo elogiou aquele povo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Nós precisamos buscar ser exemplos também para as pessoas, exemplos fiéis da palavra do Senhor. E outra coisa, irmãos, que é muito importante, que muitas vezes, alguém já falou isso, né? Eu não lembro se foi Billy Graham, enfim, mas muitas vezes nós somos a Bíblia que muitas pessoas estão lendo. As pessoas olham através de nós. Nós, cristãos, as pessoas sempre observam aquilo que nós fazemos, aonde nós andamos. E Cristo olha isso também, irmãos. Aquilo que eu falei, não adianta nós sermos só cristãos dentro da nossa igreja, da nossa congregação, mas principalmente em todos os lugares que nós andamos, para que as pessoas queiram servir esse Jesus que nós servimos. Tem até aquela história, né, meus irmãos? Eu não sei se eu já contei, os irmãos já ouviram, mas disse que o filhinho virou para um pastor na casa dele e falou: papai, a gente nem podia morar na igreja, hein? Aí ele até achou bonito, né, irmã Maria? O filhinho querendo morar na igreja. Mas por que você quer morar na igreja, meu filho? Pai, porque o senhor lá é outra pessoa. Lá o senhor é muito mais legal. Lá o senhor é muito mais amável. É como se desse um tiro no pastor, né? Porque na igreja ele era uma maravilha. Mas em casa era uma pessoa totalmente diferente, maltratava a esposa, maltratava o filho. Então nós precisamos testemunhar, irmãos, de onde nós estivermos, porque Cristo é o nosso Senhor. Então nós precisamos testemunhar dele. E o versículo 8 ele diz assim, irmãos: porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Olha só que maravilha que Paulo fala para aquele povo. A palavra dele soaram de uma forma tão maravilhosa que não somente na Macedônia, ou seja, nem no norte, nem no sul, mas também em todos os lugares, a fé deles era tão firmada em Deus, em Jesus, e se espalhou de tal maneira que Paulo falou: não precisamos falar mais nada. Só o que vocês testemunharam, só a palavra que vocês falaram, não precisamos acrescentar mais nada. Olha que maravilha, né, irmão Santos? Que maravilha. E quão bom, eu repito porque é importante, quão bom seria se todas as igrejas hoje pudessem ouvir isso. O apóstolo Paulo chegasse aqui e falasse: não precisa acrescentar mais nada, porque aquele povo lá, o testemunho deles, a palavra deles é o suficiente. Eles falam, eles pregam, mas eles vivem aquilo que eles pregam, que eles falam. Isso faz uma diferença enorme, irmãos, porque os viajantes, provavelmente os viajantes, que naquela época eram muito, e essa cidade ela era bem localizada para os negócios daquela época, então os viajantes com certeza ouviram a mensagem do Senhor lá e saíram espalhando isso para os outros lugares, para as outras localidades, de forma que Paulo ficou sabendo e elogiou aquele povo. A influência que aquele povo teve naquela região, naquele momento,
É momento mesmo lá da região, irmãos, foi tão grande a influência deles que Paulo não precisou falar mais nada. Então é um ensinamento para nós também, para que nós possamos influenciar positivamente as pessoas. E quando nós falamos influenciar as pessoas, irmãos, é bom a gente fazer um parênteses aqui, porque nós sempre influenciamos alguém. Nós influenciamos os nossos filhos, influenciamos os nossos netos, influenciamos as pessoas que estão ao nosso redor, e nós podemos influenciar tanto negativa como positivamente. Então, se nós estamos fazendo coisas contrárias, erradas, podemos estar influenciando os nossos filhos a praticarem coisas erradas. Igual eu falo para o meu filho não fumar, para o meu filho não beber, mas ele me vê fumando, me vê bebendo. Estou influenciando ele negativamente. Depois que estiver fumando, bebendo e fazendo um monte de coisa lá, não adianta eu reclamar, porque eu influenciei ele para o lado errado. Agora, quando nós influenciamos positivamente, principalmente das coisas de Deus, olha que maravilha, que herança que nós vamos deixar, principalmente para os nossos filhos, nossos netos. Não há herança melhor, meus irmãos, a deixar para os nossos descendentes que não seja a palavra do Senhor, que não seja o viver em Cristo Jesus. Nós precisamos lembrar disso, que muitas vezes nós temos influenciado os nossos pequenos de forma negativa, levando-os a tantas coisas erradas que o mundo oferece, mas às vezes não falamos da palavra de Deus. Por isso a importância do culto doméstico, a importância dos nossos filhos, nossos netos, verem que nós em determinado momento do dia nós separamos ali para orar, para lermos a Bíblia junto, para ouvirmos um hino ao Senhor. Então, o culto doméstico ele é muito importante também para que nós possamos influenciar os nossos familiares. E para finalizar, irmãos, versículos 9 e 10. Paulo disse assim nos versículos 9 e 10. Né? Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Eles mesmos, irmãos, provavelmente o povo lá em geral, as pessoas em geral, onde quer que Paulo fosse, dava testemunho acerca da fé em Jesus. E quando nós separamos esse versículo aqui em alguns pedacinhos, irmãos, quando ele fala logo ali no versículo 8, 9 melhor dizendo, porque eles mesmos anunciam de nós a entrada que tivemos para convosco. Ou seja, eles ouviram a palavra, a verdadeira palavra do profeta de Deus. Aí uma coisa importantíssima também, os verdadeiros profetas. Aonde nós estamos dando ouvidos, onde nós estamos colocando o nosso olhar, é muito importante também. Porque lá eles estavam dando ouvido àquilo que Paulo, Timóteo, estava pregando para eles, a verdadeira palavra do Senhor. Como ele fala aqui, porque eles mesmos anunciam de nós. Ou seja, anunciam falando do que eles pregaram. E qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos convertestes a Deus. Então aquele povo lá todinho largou a idolatria para servir ao Deus vivo e verdadeiro. É como aqui em Lima Duarte, irmãos, que nós precisamos lembrar disso, que é uma cidade ainda bastante idólatra. Não só em Lima Duarte, mas várias cidades do país, mas aqui nós observamos isso. É como se as pessoas falassem, não, lá naquela igreja, eles ouviram a palavra dos profetas verdadeiros, de Paulo, de Timóteo, testemunharam acerca da verdade e viam as pessoas se convertendo ao Deus vivo e Deus verdadeiro, tirando seus ídolos, tirando as coisas. Quando nós falamos de ídolos, né, meus irmãos? Aquilo que nós colocamos diante do Senhor vira um ídolo. Eu posso fazer do meu carro um ídolo. Eu posso fazer do meu celular um ídolo.
eu posso fazer da minha casa um ídolo também. A partir do momento que eu deixo as coisas de Deus para praticar aquilo, eu estou transformando aquilo num ídolo. Eu deixei de vir na igreja porque hoje tem um programa na televisão que eu não posso perder de forma nenhuma. Eu estou fazendo daquele programa um ídolo na minha vida. Porque eu estou colocando aquele programa mais importante do que estar cultuando ao meu Deus. Então, é importante a gente lembrar, ídolo é tudo aquilo que nós colocamos na frente do Senhor. Deus, meus irmãos, a palavra diz, não divide a glória dele com ninguém. Deus ou é 100% Deus, ou não é nada. Se você falar assim, eu sou 99% Deus, mas eu tenho 1% aí lá. Então, nós não somos nada de Deus. Deus tem que ser de forma integral, 100%, um viver para Deus, um adorar somente a Deus, um servir a Deus de forma correta. Então aqui Paulo estava falando para aquelas pessoas, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como nos ídolos nos converterdes a Deus. Profetas verdadeiros que pregavam a palavra de Deus, e eles falaram deles, da palavra, e as pessoas iam se convertendo. Iam deixando seus ídolos e servir ao Deus único e verdadeiro. E aí ele finaliza no versículo 10, meu irmão, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus. E esses ídolos também, irmãos, só lembrando aqui, tudo aquilo que eu falei, mais ainda deixar os nossos eus, as nossas vontades próprias, tudo aquilo que nos separa do Senhor. Porque às vezes até eu mesmo posso me tornar um ídolo para mim em detrimento das coisas de Deus. Eu preciso largar as minhas vontades. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Preciso largar aquelas coisas antigas de lado. Pastor, não serve para mim mais. Se eu fumava, eu não fumo mais. Se eu bebia, eu não bebo mais. Se eu falava mal do fulano de tal, eu não falo mais. Se eu via filmes sensuais, eu não vejo mais. Enfim, uma nova criatura mesmo. Se converter ao Senhor Jesus, ao Deus verdadeiro, é isso, irmão, é deixar tudo aquilo para servir ao Deus único e verdadeiro. É uma conversão genuína. É isso que o povo de Deus hoje está precisando, uma conversão genuína. Realmente viver para Deus. É aquilo que nós falamos, que precisamos de uma nova reforma, né, irmão Ailton? Uma reforma não da palavra do Senhor, mas uma reforma no povo de Deus. Voltar às origens do que era antigamente. E aí, nós iremos continuar andando neste mundo, irmãos, a esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos. A saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Mais um versículo, meus irmãos, que fala da ira futura. A ira futura, ela é verdadeira, irmãos. Ela é bíblica. Não adianta a gente tentar nos enganar a nós mesmos e tentar enganar outras pessoas que não há inferno. Como tem pessoas que pregam aí que não há inferno. O inferno já é aqui neste mundo. E aqui Paulo fala novamente, ressuscitou, esperar do céu o seu Filho, que ele vai vir uma segunda vez, é palavra dele, nós podemos confiar nisso, porque está registrado, e ele mesmo falou isso várias vezes, está na palavra do Senhor. Ele ressuscitou dos mortos, e ele que nos livra da ira futura. É ele que vai nos tirar do lago de fogo e enxofre para nos colocar num céu maravilhoso, numa eternidade maravilhosa com Deus. Então, enquanto nós estivermos caminhando por este mundo, meus irmãos, precisamos seguir esses ensinamentos que Paulo deu para nós aqui hoje. Precisamos testemunhar de Jesus de forma correta, precisamos viver de uma forma correta, precisamos ser realmente novas criaturas, aguardando com esperança, com alegria, a volta do Senhor Jesus, para aí sim, nos levar com Ele, para morarmos com Ele por toda a eternidade. Isso é o mais importante de toda a nossa vida aqui neste mundo, irmão. Não há nada mais importante neste mundo do que nós termos uma vida em Cristo.
porque são consequências eternas que nós teremos, seja na ira futura, ou seja na vida futura com Jesus. Então que Deus nos abençoe, irmãos, para que possamos seguir essas verdades, para que possamos colocar realmente a palavra do Senhor no nosso viver, nos nossos pensamentos, para que possamos, enquanto Deus permitir nós estivermos aqui neste mundo, testemunhar verdadeiramente de Cristo. E quem sabe ouvir isso que Paulo falou para ele, né? Vocês foram um testemunho tão forte que eu não precisei acrescentar mais nada. Onde que eu andei, eu ouvi falar de vocês. Onde eu andei, eu vi que a fé de vocês fizeram que pessoas se convertessem a Jesus. E que assim possa ser conosco, irmãos. Que nós possamos cada vez mais tirar tudo aquilo que nos impede de viver uma vida correta diante de Deus. Você que está aí na sua casa, talvez você ainda não tenha se entregado totalmente a Jesus, viver uma vida direcionada pela palavra do Senhor. Não postergue isso. Tome essa decisão o mais breve possível, porque pode não haver tempo. E se não houver tempo de você reconhecer seus pecados, ter um arrependimento genuíno, Jesus fala que da ira futura, um lago de fogo, enxofre, preparado para o diabo e seus anjos. Não para nós. Os seres humanos estarão lá intrusos, vamos dizer assim, porque a vontade do Senhor é que todos venham ao arrependimento, todos venham ao conhecimento da verdade e todos possam morar com Ele. Mas Ele mesmo fala que a porta é estreita e são poucos os que entrarão por ela. Então, se você não tomou sua decisão ainda, não postergue mais. Tome o mais breve possível, fale com Jesus, se arrependa dos seus pecados, entregue verdadeiramente a sua vida a Ele, passe a viver uma vida direcionada pela palavra do Senhor. Então, estamos finalizando, irmãos. Nós vamos fazer uma oração final aqui, mas eu quero lembrar que eu anotei aqui, e para nós orarmos também neste momento, hoje é aniversário da nossa irmã Quitéria. Eu não sei se ela está nos vendo, mas ela está no Rio. Então nós vamos orar finalizando o nosso culto e agradecer a Deus também pela vida da nossa irmã Quitéria, por mais um ano de vida que Deus está concedendo a ela. E uma serva do Senhor, que tem alegria de estar na casa do Senhor. Então nós vamos orar, agradecendo a Deus por essa palavra, pedindo a Deus que nos ajude a vencer as nossas dificuldades, para que possamos falar, testemunhar de Jesus e agradecer pelo aniversário da nossa irmã. Ó Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui nesta noite, Pai. Obrigado pelos irmãos que se encontram aqui no templo, Deus. Obrigado pelos irmãos e amigos que estão em casa, cultuando ao Senhor conosco, Pai. Deus, eu lhe peço em nome de Jesus, que essa palavra, esse estudo, Deus, venha fazer realmente diferença em nossas vidas, Deus. Ajude-nos, Pai, a evangelizar, a falar mais do Senhor. Sabedores nós, Deus, que quem faz a obra é o Espírito Santo do Senhor, é Ele que tem todo o poder, que nós somos instrumentos usados pelo Senhor para levar a Tua verdade, Deus. Que nós possamos, cada um de nós, Pai, assumir as nossas responsabilidades como servos do Senhor e testemunhar e falar das bem-aventuranças, Deus. Falar das boas novas de Jesus, Pai, para que as pessoas possam conhecê-lo e entregar suas vidas a Ele, Pai. Também, Deus, que nós possamos ser uma igreja que venha, Deus, dar bom testemunho para as pessoas lá fora. E quando as pessoas olharem para nós, elas possam enxergar, Deus, viver em Cristo Jesus, pessoas tementes ao Senhor, pessoas tementes à palavra do Senhor, pessoas que testemunham da fé em Cristo, onde quer que nós andarmos, Pai, para que as pessoas tenham desejo de servir ao Senhor como nós servimos, Pai. Ajude-nos para isso, Deus, e que possamos tirar de nós todas as nossas dificuldades, nossas limitações, e que possamos
ouvir, Pai. Quem sabe um dia ouvir como os tessalonicenses ouviram, Deus, que o testemunho deles era tão bom, tão fiel à Tua verdade, que eles não precisariam acrescentar mais nada, Deus. E que assim possa ser conosco, Pai. Eu peço por mim, por todos os irmãos dessa igreja, pelos nossos irmãos de Volta Redonda, por todas as demais igrejas que verdadeiramente pregam a Tua verdade, Deus, para que outras vidas venham ao conhecimento do Teu Evangelho, Pai. Deus, agora também nesta oração final, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida da nossa irmã Quitéria, Pai, que hoje completa-se mais um ano de vida. Louvado, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor pela nossa irmã, Pai. Obrigado por mais um ano que o Senhor concedeu a ela, e que ela possa viver ainda muitos e muitos anos aqui neste mundo, testemunhando da sua fé em Cristo, Pai. Também eu peço ao Senhor por todos os seus demais familiares, que lá esteja o Senhor, Deus, abençoando, protegendo, guardando, Deus, transformando aquelas vidas através do testemunho de nossa irmã, de seu filho e demais familiares que já conhecem o Senhor, Pai. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de tê-la como irmã, o privilégio que temos de tê-la na nossa congregação, Pai. Glórias e louvores nós sempre daremos ao Senhor, Deus. Agora pedimos, Deus, que o Senhor nos leve para os nossos lares, guardados, abençoados, protegidos pelo Senhor. Tenhamos todos, Deus, uma noite abençoada, uma noite de paz, uma boa noite de descanso, Deus, e que glórias sejam dadas ao Senhor em todos os momentos, Pai. Os nossos irmãos e amigos queridos que estão conosco pela internet, da mesma forma, Deus, eu peço por eles que o Senhor também nos abençoe, dando a eles uma noite de paz, uma boa noite de descanso, Deus. Glorificado seja o nome do Senhor, Pai, assim nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Então que Deus nos abençoe. Nós vamos fazer aqui uma oração silenciosa e estaremos encerrando o nosso culto para a glória do nome do nosso Deus. Você que está aí na sua casa, que Deus abençoe, tenha uma noite abençoada e que Deus te proteja e te ajude em todos os momentos da sua vida. E lembre-se de testemunhar do Senhor, lembre-se de entregar a sua vida a Jesus, se ainda você não fez, para a glória do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus a todos nós.